Olá, pessoal do YouTube, Noviço Roberto aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de assuntos voltados à teologia, parapsicologia, demonologia, Bíblia, ajude o canal se inscrevendo e compartilhando e dando um like. Aqui é uma resposta ao Lucas Bonzoles, né? Num debate que ele teve com dois católicos, pedindo para os católicos mostrar na Bíblia a intercessão dos santos, de que a gente aqui na Terra ore algum santo falecido, ou que no céu algum santo falecido ore por nós. Então, os católicos no debate vai citar Macabeus, e o Lucas Banzoli corta, né? Não deixa nem os caras falar, né? E vai dizer que o texto não tem nada a ver, tem a ver com sacrifício, com não sei o quê, né? Então aqui eu vou responder ao Lucas Banzoli baseado no livro de Macabeus, segundo Macabeus, segundo Macabeus 15, do 12 ao 16, né? Que nesse livro fala assim, que alguém lá no céu, já falecido, intercede, ora, porque aqui traz a ideia de intercessão, não traz a ideia de que alguém ore pela pessoa falecida, né, pedindo súplica, intercessão, mas aqui traz a ideia sim de intercessão, de alguém lá no céu que age como intermediador, intercessor, advogado, né, entre o povo e Deus. Aqui também eu vou dar exemplos do judaísmo, né, sobre os tzadiques, que quer dizer justos, principalmente justos falecidos, e citar alguns exemplos da patrística. Lucas Banzoli, né, do livro que os protestantes tiraram da Bíblia, né, está assim a intercessão dos santos. No sonho, ele viu o seguinte: Onias, o antigo sumo sacerdote, homem correto e bom, respeitoso no encontro com as pessoas, manso no comportamento, precavido e delicado no falar, e bem educado desde criança. Em todo o seu comportamento virtuoso, esse homem de mãos erguidas rezava em favor de toda a comunidade judaica. Aqui não sei se o Nis também está falecido, mas eu não saberia dizer, eu tenho que ler o contexto, mas vou continuar aqui. Da mesma forma, apareceu outro personagem extraordária pela sua velhice e dignidade, envolta num clarão de majestade maravilhosa. Então Onias disse: Este é o amigo dos seus irmãos, que está sempre rezando muito pelo povo e pela cidade santa. É Jeremias, né, que havia morrido há séculos, o profeta de Deus. Então Jeremias estendeu a mão direita e entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo: Receba a espada santa, que é o dom de Deus, com ele você destruirá os inimigos. Então aqui temos a intercessão tanto de Onias como de Jeremias no céu, né? Outro exemplo também é, até hoje, os judeus, um grupo de judeus, né? Existem vários grupos, eles têm o costume, com certeza baseado na tradição de Macabeus, ou na própria tradição judaica. Os judeus têm costume de ir a certos túmulos, né, de rabinos, mestres, né,
que até o Talmud ele também fala disso. Os judeus têm o costume de ir aos túmulos de alguns mestres, tzadik, que quer dizer justo no hebraico, e aos túmulos deixar um bilhetinho pedindo que aquele justo interceda, ore por ele, né, pela pessoa viva, a Deus. Então, no judaísmo existe também essa tradição, esse costume de intercessão do santo. Outro exemplo é o Orígenes ensinando a intercessão dos santos, baseado justamente nesse texto de Macabeus que eu acabei de ler, né? Orígenes ensinando a intercessão dos santos, né? Já que os protestantes gostam de usar e ler muito a patrística, né? Temos também Santo Agostinho que orava pelos mortos, orava pela mãe falecida. Santo Agostinho que ensinou a oração às almas do purgatório. Santo Agostinho, devoto de Santo Estevão, provavelmente também devoto de São Gervásio e São Protássio, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Santo Agostinho, nos seus sermãos, ensinando a intercessão do santo. No livro A Cidade de Deus, o volume 2, quando trouxeram o corpo de Santo Estevão, as pessoas, os cristãos, os católicos, né, os devotos, iam até ali a relíquia de Santo Estevão, oravam e alcançavam graças, curas, exorcismos, né, pela intercessão de Santo Estevão, né, falecido ali perante o cristão, o católico, orava ali diante do corpo de Santo Estevão, né? Como se nós católicos orássemos diante de uma relíquia de um santo ou de alguma imagem. Então, tanto baseado aqui em Macabeus, né? O livro excluído da Bíblia pelos protestantes, né? Que eles não aceitam. E olha que os judeus seguiam essas tradições aqui, como na intercessão dos santos, né? Até hoje, os judeus vão aos túmulos dos tzadiks justos, pedir intercessão, oração, não vão rezar para aqueles justos, né? Porque seria até idolatria, mas vão pedir que aqueles tzadiks intercedam por eles, né? Então temos também o testemunho de Santo Agostinho nos seus sermãos, ensinando a doutrina da intercessão dos santos. Outros pais da igreja também vão trazer. Aí tem também no cristianismo do século II, onde nas catacumbas lá de Roma, né, onde os cristãos oravam a Pedro e a Paulo, né, século II, e Pedro e Paulo já havia falecido, pedindo a intercessão, oravam pediam intercessão de outros cristãos que eles consideravam santo, pediam a intercessão da Virgem Maria, né? Tem um afresco da Virgem Maria, a Maria orante de braços abertos, já simbolizando a assunção de Maria aos céus, né? Temos orações do século III, o Subitum Praesidium, um papiro do ano 250, onde os cristãos recorriam a Maria, pedia proteção a Maria, pedia a sua intercessão. E essa oração está nos hinos lá de Jerusalém do século IV, do século V, né? Muitos vão falar que essa oração Subitum Praesidium é do século talvez VII, mas não. Essa oração já está contida em inários cristãos litúrgicos do século IV e século V. Então temos aqui, defendendo a intercessão dos santos, temos Macabeus, temos os pais da igreja, né, a patrística, temos o testemunho dos primeiros cristãos, também a devoção mariana,
E tem outros textos também que dão alusão à intercessão dos santos, né? A lamentação de Raquel, Jeremias 15, né? Que fala da intercessão de Moisés e Samuel, né? Ainda Deus em Jeremias 15:1, Deus vai falar assim, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, intercedendo pelo povo, né? Deus aqui usa o termo intercessão, né? Como se ele estivesse diante de um tribunal, presente no tribunal no hebraico. Então aqui temos a intercessão. E os protestantes costumam dizer, não está na Bíblia, a necromancia, sendo que necromancia é uma coisa totalmente diferente. É evocar a alma do morto, né? Para fazer consultas, profecias. Então aqui é uma resposta ao Lucas Bonzoli, né? Segundo Macabeus, do 12 ao 16. E Orígenes vai usar, segundo Macabeus, justamente para ensinar a intercessão dos santos. Santo Agostinho também, muito usado pelos protestantes, muito usado também por Lucas Bonzoli, Juan Oliveira e muitos outros por aí, né? A questão é que não é uma invenção católica, né? Tá ali desde a Bíblia, né? Dos apócrifos, né? Dos livros excluídos, tirado da Bíblia pelos protestantes, né? Nem Lutero, nem a Bíblia King James, né? Os primeiros exemplares da Bíblia King James do século XVII trazia os deuterocanônicos. Foram os exemplares posteriores que os sete livros deuterocanônicos foram excluídos da Bíblia. Hoje, alguns protestantes, algumas vertentes voltaram a introduzir esses livros na Bíblia, né? Então, os judeus até hoje seguem tradições que estão no livro de Macabeus. Um exemplo também, os judeus no tempo de Jesus, eles seguiam tradições que não estavam na Tanakh, que não estavam nas Escrituras, que não estavam na lei mosaica, né? A Tanakh, a Torá. Os judeus, até os judeus, os apóstolos, seguiam as leis e tradições no livro de Macabeus, como lá no Evangelho de João 10:20, vai falar das festas das luzes, ou das dedicações, né? E essa festa foi instituída justamente no livro de Macabeus, como lei para todos os judeus, né? Aí depois, lá no concílio de Jamínia, um concílio judeu, os judeus excluíram os deuterocanônicos, mas preservaram as traduções desses livros. Então, até o próprio Evangelho de João menciona o livro de Macabeus, excluído pelos protestantes, pelos judeus. Então a questão é, os católicos seguem tradições dos judeus de língua grega e dos apóstolos, e os protestantes seguem a tradição dos judeus de língua hebraica. São tradições diferentes, né? Mas tá aí, né? Até o Evangelho de João, até Jesus cita Tobias, livro de Tobias, que está na Bíblia Católica. Jesus cita para desenvolver a oração do Pai Nosso, Jesus pega o Amidah, que era uma oração sinagogal, e mais uma parte lá do livro de Eclesiástico, a parte perdoai nossas ofensas, e Jesus cria e desenvolve a oração de Pai Nosso, incluindo até rezada pelos protestantes. Então, é uma coisa de estudar, né? Não é coisa só vozes da minha cabeça, né? É uma coisa de estudar. Bom, se você quiser ajudar meu canal, ou deixar alguma pergunta ou uma dúvida,
deixa aí nos comentários, né? E se quiser ajudar o canal se inscrevendo, compartilhando. Até o próximo vídeo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos dê a paz. O Senhor volte o seu rosto para nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua família também. E seus irmãos lobos, né? Os cachorrinhos. E os gatos também. Os papagaios. Até o próximo vídeo. Paz e bem. Aqui eu vou fazer vou dar mais essa explicação, né? Porque eu disse que eu não sabia se Onias, né, no livro de segundo Macabeus 12, estava falecido ou não. Aí eu pesquisei, né? Então aqui, sim, Onias já estava falecido no ponto em que é citado no contexto das visões do livro de segundo Macabeus, né? 12. Capítulo 12. O contexto da morte de Onias, assassinado prévio. O sumo sacerdote Onias II foi assassinado traiçoeiramente por ordem de Andrônico em 2 Macabeus 4, 33 e 34, antes dos eventos militares finais do livro. Aparição post-mortem. Onias aparece mais tarde em 2 Macabeus 15, 12, não em forma física na Terra, que seria necromancia, né? Mas em uma visão, sonho tido por Judas Macabeus, né? Onde ele aparece já falecido com as mãos estendidas, rezando por todo o povo judeu. Então aqui está a explicação do vídeo, né? Que segundo Macabeus vai trazer tanto Onias como o profeta Jeremias intercedendo, orando pelo povo da terra, né? Então, mais um argumento, uma resposta ao Lucas Bonzoli.